Laura, mais uma vez um prazer te receber no Qual a Boa. Hoje em outro ambiente, nós estamos aqui na Sala do Sião, que ele está disponibilizando para a gente gravar o nosso Qual a Boa. O nosso propósito aqui é deixar o tempo correr e em pouco tempo você falar algo que talvez pouca gente sabe de você ou quase ninguém, que você pode compartilhar com a gente, pra gente deixar também um gostinho de quero mais, porque a ideia é que vocês estejam sempre aqui, porque a gente quer dar trabalho pro Sião, colocar histórias bacanas aqui e aquelas histórias que automaticamente no dia a dia, no lado profissional, a gente não consegue compartilhar. Vou colocar o nosso tempo, compartilha com a gente, Laura, qualquer situação que você possa compartilhar, que tenha marcado sua vida, que às vezes ninguém sabe, que tenha virado a chave para você, como que foi isso, ou que gerou uma polêmicazinha, alguma coisa assim que você pode compartilhar com a gente, que você não compartilha normalmente. Eu tô muito feliz de estar aqui, né, mais uma vez no Qual é a Boa, com você, com o Sião, que tá com essa ideia maravilhosa aqui, né, disponibilizando pra gente que é fazedor de conteúdo hoje. Eu falo que a pessoa que não tem um Instagram e ela tem um comércio, ela vai falir, vai chegar um momento que ela não vai conseguir. Então, uma ideia maravilhosa do Sião, disponibilizando essa sala aqui. E menina, eu tenho muitas histórias que as pessoas não sabem, porque eu sou... eu acabei de descobrir assim um tempo desse pra trás aí, que eu tenho um alter ego, vamos colocar assim. Tem a Laura que é corajosa, que é a Laura Lima, e tem a Laura que é tímida, tímida? Muito tímida, vergonhosa, da roça, capial no último, e tem a Laura Lima, que é uma mulher mais empoderada, é uma mulher corajosa, uma mulher que não tem medo de nada, que acredita e vai até o final. E nesse quesito dessa Laura corajosa, estudando autoconhecimento, que é algo que assim, modificou a minha vida e meu modo de pensar, eu aprendi algumas técnicas. Isso é algo que eu nunca contei para ninguém por causa disso, a gente nunca tem muito tempo. Sobre visualização e sobre frequência, que você emite uma frequência, busca aquilo no universo. Embora eu seja temente a Deus, eu acredito em Jesus Cristo, mas eu acredito que todas as coisas estão conectadas. Então, tudo que eu conecto com o universo me responde. E eu, quando descobri isso, gente, é difícil algo que eu não consiga. Porque eu vou, é claro que nada vem assim fácil, né? A gente tem que ter um esforço. Mas na época da banda, por exemplo, contando uma história assim, foi o primeiro show, eu tinha uma sociedade. E a sociedade, a gente separou a sociedade. E eu fiquei com o meu nome, Laura Lima, e o meu sócio ficou com todo o resto de tudo que a gente tinha investido de investimento, de equipamento, etc e tal. E aí eu falei, beleza, vamos fazer assim, já para você que ele queria tirar o meu nome, que é Laura de certidão, e beleza, eu achei justo. E aí foram, acho que 4 anos de investimento, ficou com ele, eu fiquei com o meu nome, comecei do zero. Só que foi do zero assim, eu tinha um show em novembro e isso foi em agosto, em setembro. Eu tinha 2 meses para montar uma banda do jeito que eu queria, eu já vinha tocando em exposições, eu teria que manter aquilo e mais um pouco, e eu tinha e Deus e o que eu tinha aprendido nessa questão de frequência. Você tinha que reestruturar tudo, né? Isso, rápido, só com o meu nome. E aí eu joguei isso, né? Pedi a Deus, joguei isso pro universo. Falei, cara, eu montei a banda e foi bem bacana, assim, consegui juntar músicos bacanas e tal. Só que aí tinha o nosso primeiro show com essa banda Laura Lima, né? Minha banda. E aí, no certo momento, a gente estava pronto, mas não estava pronto. No primeiro show, eu não tinha como fazer aquele show. Eu não tinha como fazer aquele show do jeito que eu precisava fazer, que tinha que ser um show master. Eu pedi ao universo que chovesse muito, porque eu não tinha condições de fazer aquilo ali, aquele dia. Não, ia ser uma catástrofe. Não podia ter. Menina, choveu muito. E eu não podia chegar pro contratante. Sério? Não, eu não podia chegar pro contratante. Foi dia 15 de novembro.
E o primeiro show seria no posto em Boa Nova. Era o primeiro show com a minha... E choveu tanto aquele dia que não teve possibilidade de ter show. E uma outra vez também, aí eu já tava tocando e tipo, aí dessa vez tava chovendo. Gente, eu sou a Laura da chuva, prazer, se você não sabe, eu sou a Laura da... Tem que marcar o show, falar Laura, pede pra não chover. Aí nesse outro show tava chovendo. Eu pedi pra chover, gente. O outro tava chovendo demais. Eu precisava que as pessoas chegassem no meu show pra não dar zero de pessoas, né? Foi na Arcos, na época do Fabinho. Eu falei, gente, do jeito que tá chovendo aqui, não tem jeito, não vai dar. Vai dar sim. Fui pra um cantinho, comecei a emitir. Encontre as pessoas que estão precisando, que querem sair, estão sem lugares pra ir. Gente, deu lotação máxima aquela noite. Lotação máxima, e não tinha como entrar mais pessoas, que tinham um número de pessoas, e ficou gente pra fora, e eu acredito, porque não tinha condições, eu mandei mensagem até pro Fabinho da Ativa, falei, me ajuda, não sei o quê, e o Fabinho também, isso assim, o show começava 11 horas, isso era 11h10, e do nada começou a chover muita gente. Mas tava chovendo ainda? Tava chovendo. E chovendo e lotou muito assim, lotação máxima. E várias coisas que eu conquistei, e depois eu descobri ao longo da minha vida que eu faço isso desde sempre, desde garotinha, desde pequenininha. É uma coisa intuitiva minha, que eu descobri com autoconhecimento, com esses cursos. Eu acredito em tudo, gente, astrologia, eu acredito em tudo. Mas eu acredito que nesse universo tão enorme, a gente não tá sozinho, não pode estar sozinho, entendeu? Então, eu tenho isso comigo, sou uma pessoa confiante nas coisas que a gente não pode ver. E a verdade é isso, né? A gente é energia. A gente é energia. Né? Então, assim, eu vejo muito isso na questão, assim, quando a gente é positivo, acaba que a gente puxa aquilo. Sim. Né? Sim. Então, uma coisa, assim, que você pode deixar, por exemplo, eu acredito que nenhum show vai ficar... Não tem show da Laura Lima que vai ficar vazio. Eu acredito na sua energia, daquela coisa toda. Mas assim, Laura, você é inspiração, você é um talento e as pessoas gostam de acompanhar isso. Para quem já acompanha a Laura Lima há muito tempo, qual mensagem que você deixaria aqui que talvez... Mesmo essas pessoas que te acompanham há muito tempo, desde o seu início da carreira, essas mudanças todas, o que talvez essas pessoas não imaginam da Laura, mas existe e que pode ser como se fosse uma coisa que você pode passar para a pessoa, às vezes a pessoa passa por aquilo, não sabe lidar, como se fosse um incentivo para aquela pessoa. Eu hoje... modifiquei muito minha forma de passar as minhas mensagens. Eu me conectei mais ainda com mulheres reais, mulheres mães, mulheres que trabalham, mulheres que são donas de casa. E por quê? Porque eu vivo isso e porque eu fui uma mulher lá de trás que teve que começar, e sou uma mãe atípica, porque eu tenho, né, a Vitória e eu tenho a Ana Luísa, graças a Deus, assim, as minhas filhas, e nada é fácil, entendeu? Eu fui mãe com a Vitória apenas, até ela ter 4 anos, até eu conhecer o Alexandre. Então, assim, lutem, tem que ter coragem, a gente não pode deixar as coisas pra lá, você tem que ter coragem de fazer as coisas, faz. Não tem que ter vergonha, não tem que ter medo. Isso é a Laura Lima falando, que a Laura, se eu deixar a Laura bobinha, a Laura não faz nada, a Laura deixa todo mundo montar. Mas essa Laura tá ficando um pouco adormecida, porque a Laura coragem tá mais à frente. E eu acho que a gente tem que ter coragem pra fazer as coisas, sabe?
Mas eu acho que também é muito maturidade, né? Maturidade. Eu amo meus 40 anos. Eu fiz 41, né? Eu tô amando essa fase. Gente, eu também tô amando ser 40 mais. Menina, olha, eu tô assim, na melhor fase. Minhas filhas já estão grandes, assim, já estão crescendo. Independentes. Estão crescendo independentes. E eu assim, gente, que fase maravilhosa, o 40 mais. Eu acho que a gente para de se culpar tanto e para de exigir tanto da gente, né? Sim. Então, assim, eu acho que flui. E é muito bom. É muito bom a gente poder compartilhar isso com alguém que, assim, maioria das pessoas que não acompanham a Laura, só acompanham a Laura Lima, tem aquela imagem da artista, que tem aquele controle de tudo. E quando a gente vê que as suas histórias são histórias reais, a gente consegue entender que assim, poxa, deu certo pra ela, deixa eu tentar, né? Então isso é muito bom, a gente compartilhar isso. E vai dar certo. A gente tem que ter a mentalidade, é o que eu te falei, conecta aí com o que tem que conectar. Joga energia boa, pensamento positivo, que vai dar certo. Laura, só tenho que te agradecer por mais uma vez. Aqui sempre a gente vai deixar um gostinho de quero mais. Eu espero que em breve você possa estar voltando para compartilhar mais um pouquinho da sua intimidade, porque é muito bom a gente poder acompanhar. Que a Laura também cai, levanta, como que você faz, porque a parte boa já fica ali no recorte do Instagram, né? Então a gente aprende muito com os erros das outras pessoas, com as batalhas, e você é uma pessoa muito determinada, muito batalhadora. Eu te admiro, não só a Laura, mas também a Laura Lima, como determinada, batalhadora, sonhadora. E isso é muito bom, a gente ter pessoas perto da gente que sonham e não abrem mão. É isso. Prazer ter você aqui. Prazer todo meu. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. E estaremos juntas em breve. Se Deus quiser, Laura. Obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Ó, vou deixar a nossa caneca com você. Não sei se você bebe, mas se você não beber, você pode beber água com gás, qualquer coisa. Eu bebo água com gás. Pra você lembrar que foi muito importante você aqui junto com a gente. Obrigada e esteja aqui mais vezes. Já vai pensando numa história polêmica que você pode contar pra próxima? Então, a Laura Bobinho quase não teve polêmica. Acha uma polêmica que aconteceu na época de show, ou alguma coisa que você não conseguia lidar e que hoje você olha para aquilo e fala, meu Deus. Tem uma, pode contar? Pode, claro. Já conta de uma vez. Uma das, né? Por ser mulher, é muito complicado uma mulher cantora. E uma cantora que não tem respaldo em palco. Eu era solteira na época e os rapazes daquela época, quando eu estava começando com banda, achavam assim, cantora, porque tinha muito isso, artista, dançarina, cantora, é fácil. Só que eu sempre fui uma pessoa muito geniosa. E virava e mexia, queria tirar graça, fazer graça com deixa eu cantar. Não sabia cantar, parabéns pra você. E eu, claro, obviamente ali, vamos cantar. Porque nem sempre a pessoa tá querendo fazer graça. E em um dos shows, esse foi em Campos, numa boate que tinha badalada, ele subiu e pegou o microfone. Deixa eu cantar. Começou a falar graça comigo. Gente, eu simplesmente fiz o menino passar uma vergonha, porque infelizmente eu tive que fazer aquela situação ali ficar favorável pra mim, me defender, entendeu? E assim, foi bem desagradável pra ele, ele teve que descer do palco com um sorriso dos amigos dele que estavam achando que ele ia abalar. E ele falando graça no microfone? Ele falou graça no microfone. Ele tentou me envergonhar e saiu meio sem graça, assim. Saiu completamente envergonhado. Fui bem positiva com ele. Mas assim, polêmica mesmo, não tenho tantas, não. Mas depois você pensa pra contar no próximo. Algo que você pode compartilhar que você talvez nem... Tipo assim, ai meu Deus, naquela época eu vivi aquilo com tanta intensidade que hoje eu vejo que aquilo foi tão pequeno. Sabe? Algo que a gente pode também aprender com a Laura, seja a Laura pessoa, seja a Laura artista, a Laura Lima. Então eu quero te agradecer. Muito obrigada a você. Muito obrigada. Obrigada, Laura.